Bom dia! Eu quero começar hoje lendo um versículo da Bíblia. E para que nós possamos fazer uma análise na nossa vida. Eu gostaria, todos vocês, pastores, que receberam essa mensagem, que possa ouvi-la até o fim. Isso fala para nós, isso tem mexido comigo. E a própria mensagem, a própria palavra de Deus vai falar em seus corações. A mensagem, os versículos que eu quero ler hoje se encontram em Daniel, capítulo 3, versículo 15, até o versículo 18. A palavra de Deus diz o seguinte: Nabucodonosor está dando essa ordem, falando para aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse o seguinte: eu vou dar mais uma oportunidade a vocês. Quando a música das trombetas, das flautas, citaras, salteiros, das flautas duplas e todo tipo de instrumento for tocado, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada lhe acontecerá. Mas, se vocês não fizerem isso, serão jogados imediatamente na fornalha acesa. E qual Deus que vai poder tirar vocês das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, se nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará das garras da fornalha e também das suas mãos. Ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba que nós nunca serviremos o Senhor, seus deuses e a sua estátua. Isso tem me chamado muita atenção. Se Sadraque, Mesaque e Abednego estivesse aqui nos nossos dias de hoje, na situação que nós estamos passando, o que será que eles iam fazer? Eles iam obedecer essa ordem do governador, o anticristo paulista, para fazer o que está fazendo, ou eles iam confiar em Deus? Porque todas mensagens que alguém passar para nós for o contrário das mensagens de Deus são anticristo. E nós não podemos obedecer. O anticristo paulista, ele não está afrontando a nós, ele está afrontando a autoridade do nosso Deus vivo. Porque nós temos a autoridade maior. E a nossa autoridade é servir a Deus. Essa autoridade maior é que nós devemos obedecê-lo, a servir.
eu fico bastante impressionado pensando nas coisas que estão acontecendo. Alguém, apenas um homem, um anticristo paulista, porque ele se é declarado realmente um homem ao contrário da palavra de Deus. Ele é um comunista. E nós sabemos que tudo que vem do comunismo é anti-Deus, é anticristo. Agora ele chega aqui e quer forçar a cada um de nós, mandar na nossa liberdade, mandar na nossa vontade, e ainda está o contrário da palavra de Deus. Eu fico pensando o que nós devemos obedecer. Nosso anticristo paulista, obedecer a autoridade de Deus. Eu fico pensando, nesse momento, as igrejas perseguidas. O que eles dirão de nós? As igrejas perseguidas estão matando cristão, eles continuam falando de Deus. Ele está sendo queimado, eles fazem reunião nas igrejas, debaixo de uma árvore, mas não deixam de falar do amor de Deus, de pregar o evangelho, de ter comunhão com os irmãos, prestando culto a Deus, mesmo correndo o risco de morte. Agora eles olham para nós, o que acha que ele está pensando de nós? Nós temos toda a liberdade, nós temos um Deus que prometeu maravilhas para nós. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo que ia encarar a morte, mas ele não prostrou diante das vontades de Faraó. Nabucodonosor, com sua autoridade, disse: eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês. E eles não se acovardaram, eles enfrentaram a morte. E todos nós sabemos o resultado do que aconteceu. É isso que às vezes eu fico pensando. Será que nós estamos corretos de se dobrar diante de um anticristo paulista? Porque eu falo e provo. Ele é comunista. E o comunismo é anti-Deus, é anticristo. Todos nós, basta uma ordem dele, todos nós fugimos como coelhos assustados, escondemos na nossa casa e deixamos de fazer o que é mais sagrado, é ter comunhão com Deus. Reunir nas nossas igrejas para ter comunhão, porque é lá que nós temos comunhão. Queridos irmãos, vamos mostrar que realmente nós cremos em Deus. E que esse Deus, ele faz a diferença. Eu fico pensando, seriamente, a igreja perseguida, o que vai ficar pensando de nós? Abaixa um trovão do céu, nós já corremos de medo da tempestade. Nós não encaramos a tempestade. Nós temos medo do quê? Será que um anticristo, anti-Deus, ele tem mais autoridade do que a própria palavra de Deus? Quando Deus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, de casa em casa, de povoado em povoado, de vilarejo em vilarejo.
Será que esse homem tem mais poder do que Deus? Aonde está a nossa fé? Aonde está o nosso compromisso com Deus? Quando deixamos de obedecer a sua palavra. Eu sou um brasileiro e procuro obedecer todas as leis do Brasil. Mas desde que as leis do Brasil não vai confrontar as leis de Deus. Porque se eu tiver de escolher, mesmo enfrentando toda a lei do Brasil, eu vou obedecer a lei de Deus. Queridos irmãos, se você ama Deus, se você é realmente um cristão, se tudo que você diz é verdade, porque só você sabe, só você e Deus, você sabe, você conhece o seu coração. Está na hora de nós provar a nossa fé. Nós não precisamos fazer barulho, ir para as ruas, fazer gritaria. Mas se nós somos cristãos de verdade, vamos reunir para a igreja, vamos para a igreja, é lá, na igreja, a união dos irmãos. A palavra de Deus disse, qual bom que todos os irmãos estejam em união, reunido, confiando. E vamos falar, vamos aprender, vamos prestar culto ao nosso Deus. Eu tenho certeza, não há anticristo nenhum que pode vencer os cristãos se estiver levando a sério a vontade de Deus. Quero dizer uma coisa para todos os pastores. É bonito. É bom nós assistir culto em casa pela internet. É mais fácil, não é? Mas não é isso que nós queremos. Nós não somos cristão virtual. Nós somos pessoas remidas e lavadas no sangue de Jesus. Nós não estamos fazendo nada errado. O que nós estamos fazendo de errado? Servir a Deus? Nós só queremos cultuar a Deus. Estamos juntos cantando louvor a Deus. Agora alguém sem autoridade nenhuma perante Deus, ele chega e obriga cada um de nós a fazer o que ele quer, não aquilo que nós precisamos fazer. E nós baixamos nossa cabeça e aceitamos, fugimos como os coelhos assustados. Não devemos fazer essas coisas. Nós somos os primeiros a covardar diante de situações. Como? A pergunta que eu faço para mim, a pergunta que eu faço para você, como nós podemos mostrar para o mundo que nós somos pessoas diferentes? Como é que nós podemos mostrar a nossa fé no verdadeiro Deus, em Cristo Jesus?
Se o primeiro passo que dá, nós somos covardes para correr. Governador, prefeito, sim, eles mandam na lei da cidade, mandam, mas eles não têm capacidade de mandar na lei de Deus. Deus é Senhor, Ele é soberano. Meus queridos irmãos, levante a cabeça. Nós não precisamos fazer frente, nós não precisamos fazer bagunça. Simplesmente cada um de nós peça a Deus te dê coragem para que você possa enfrentar essas pessoas que são contrários à vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos negando a nossa fé em Jesus. Sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo assim, olha aqui, Deus, eu estou em casa, eu não estou indo para a igreja. Porque o anticristo paulista não permite que eu vá para a igreja. Queridos irmãos, povo de Deus, levante sua cabeça. Olha o que nós estamos fazendo. Nós não temos coragem de encarar essas mentiras, essa realidade, e dizer que Deus é Senhor e que Deus pode fazer maravilha na nossa vida. E o que nós estamos fazendo? Todos nós se acovardamos, se dobramos nosso joelho na frente do anticristo. Quando Deus disse, vai, prega o evangelho, todas as criaturas, nas ruas, na cidade, nas casas, essa é a ordem de Deus. E veja a ordem do anticristo, todo vai para casa e não saia. E nós obedecemos. Por quê? Nós temos medo do quê? Eu estou te perguntando, eu falo para você sem medo de errar. Do que você tem medo? De ir preso? É isso que você tem medo? De pegar a doença? Porque se você fazer isso, você não está desobedecendo a lei do Brasil. Você está obedecendo a lei maior, que é do nosso Deus. Porque todos que confrontam a palavra de Deus é um anticristo. E nós não podemos obedecer. Quando se trata das coisas de Deus, nós somos soberanos. Porque nós entendemos qual é a boa e agradável a vontade de Deus na vida de cada um de nós. No tempo da perseguição, a coragem daquele povo, daqueles cristãos que morreram pela causa de Cristo. Onde a lei do mundo dizia não vai, eles iam. Não fala, eles falavam. Ninguém se calava. E tudo que eles fizeram
foi o motivo de muitas pessoas hoje, no dia de hoje, seguir a Cristo por causa do testemunho daquelas pessoas. E o que nós estamos fazendo? Muitas pessoas hoje se tornaram filho de Deus por causa do testemunho, da coragem daquele povo, da fé daquele povo. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos passando para o mundo? Nós que somos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser o sal da terra. Qual é a mensagem que nós estamos passando, se acovardando diante de uma ordem do anticristo paulista? Nós não podemos. Nós temos que passar para o mundo que Deus é Senhor. O Deus que nós servimos. Ele é poderoso. E não possamos, não devemos ter medo